Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas revisões, as nossas resoluções de exercícios do 7º ano do ensino fundamental. Hoje vamos trabalhar com álgebra e valor numérico. Vamos lá? Então, o que são as expressões algébricas? A resolução de vários problemas matemáticos faz uso de uma ferramenta muito poderosa, que é a álgebra. A álgebra, o que é a álgebra? É o ramo que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. As expressões matemáticas formadas por letras e números são denominadas expressões algébricas. Então, considerando um número racional qualquer, que a gente vai denominar de x, mas a gente poderia chamar de qualquer outra letra. A maioria dos livros trabalha utilizando o x como esse valor, como a letra que vai representar esse valor desconhecido, mas poderia ser qualquer outra letra do alfabeto. Vejamos como escrever algumas expressões com o número x. Então, por exemplo, se eu falo o dobro desse número qual? Do x. Eu imagino um x como um valor desconhecido, um valor que eu não conheço. Então, o dobro desse número, o dobro de x seria 2 vezes x ou simplesmente 2x. Por quê? Porque quando eu tenho um número ao lado de uma letra, na matemática esse número está multiplicando essa letra, que também está representando um número que seria o número desconhecido, o valor desconhecido. Próximo, o terço desse número. Então, 1/3, 1 sobre 3 vezes x, ou simplesmente x sobre 3. X dividido para 3, ok? O próximo, o quadrado desse número menos 5. Então, se eu estou considerando esse número desconhecido como x, o quadrado desse número é x ao quadrado, x elevado a 2, menos 5. Próximo, o triplo desse número mais o próprio número. Então, o triplo de um número é 3 vezes o número. Então, 3 vezes x mais esse próprio número mais x. Ou simplesmente 3x mais x. Mais 1. A terça parte desse número mais o próprio número. A terça parte, a gente já tinha visto no segundo exemplo, 1/3 de x mais x. Esse 1/3 de x pode ser escrito x sobre 3 mais x. E por último, diferença entre esse número e 5. X menos 5. Então, esse número é o número desconhecido, menos 5. Aplicação da álgebra em situações reais, situações do dia a dia. Podemos representar muitas situações do dia a dia com expressões algébricas. Acompanhamos alguns exemplos aí. Exemplo 1, uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Então, qual o valor total desses dois produtos? Então, eu estou representando por x o preço da blusa e por y o preço do short. Então, o valor total desses dois produtos vai ser x mais y reais. Por que x mais y? Porque eu estou representando a soma de dois valores desconhecidos, de dois valores que eu não sei quais são. Então, quando eu não sei quais são, eu vou representar por uma letra do alfabeto. Então, no caso, escolhi o x para representar o preço da blusa e o y para representar o preço do short. Então, x mais y é o valor total. Exemplo 2. Uma dúzia de ovos custa x reais. Qual é o preço da bandeja com 30 ovos? Então, vamos lá. Preço da dúzia de ovos, x reais. Quantidade de ovos em uma bandeja, 2 inteiros, aí eu tenho um número misto, 2 inteiros e 1 meio, ou seja, 2 dúzias e meia. Ok? Então, o preço da bandeja vai ser 2 inteiros e 1 meio de x reais. Ok? Porque eu vou multiplicar 2 dúzias e meia, esse número misto, 2 inteiros e 1 meio, é essa a leitura, multiplicando x, que seria o preço de cada dúzia, vai me gerar o valor total dessa cartela de ovos.
Exemplo 3. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Qual a área desse terreno e qual o comprimento? Então, aí está o terreno. Então, lá no enunciado do exemplo, está me dizendo o quê? Que o comprimento do terreno retangular, é um retângulo, é 50 metros maior que a largura. Então, a largura eu vou chamar de x, que eu não sei qual é a largura, e o comprimento vai ser x mais 50, porque é 50 metros maior, ou seja, 50 metros a mais. Então, aí a largura x, o comprimento x mais 50. Então, a área desse terreno vai ser x que multiplica x mais 50. Por quê? Porque a área, a gente já viu que a área de um retângulo, base vezes a altura, ou lado maior vezes lado menor, ou o inverso, lado menor vezes lado maior, desculpa. Aí eu coloquei a largura vezes o comprimento. Então, a largura é x vezes o comprimento do terreno, que é x mais 50. E está pedindo o perímetro. O que é o perímetro desse terreno, ou o perímetro de uma figura plana? O perímetro é a soma das medidas de todos os lados, ou melhor, é o contorno desse terreno. Então, o perímetro desse terreno vai ser x, que é o lado, a largura, desculpa, uma das larguras, x mais 50 mais x mais x mais 50. Então, a soma dessas 4 medidas vai me dar o perímetro desse terreno. Valor numérico de uma expressão algébrica. Podemos substituir as letras por alguns números racionais, né? Aí quando a gente faz isso, quando a gente calcula a expressão para determinado número, ou seja, quando a gente substitui um número pela letra, o resultado vai ser o valor numérico dessa expressão. Nós vamos utilizar os mesmos exemplos que a gente viu anteriormente, né? Para fazer a substituição dos valores pelas letras, para a gente encontrar o valor numérico de cada uma das expressões vistas anteriormente. Então, vamos acompanhar cada exemplo para a gente entender melhor. No exemplo 1, uma blusa custa x reais e um short custa y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Então, vamos supor que se o preço da blusa for 10 reais e se o preço do short for 17 reais. Então, o que eu tenho? Eu tinha lá no exemplo que a expressão que representa o valor dos dois produtos seria x mais y. Agora, como eu estou supondo que o preço da blusa é 10 reais e o preço do short é 17 reais, então eu vou substituir. No lugar do x eu vou colocar 10 reais, que representa o preço da blusa, e no lugar do y eu vou colocar 17 reais, que representa o preço do short. Então eu vou ter 10 reais mais 17 reais, eu tenho 27 reais. Então, portanto, né, o valor total desses dois produtos vai dar 27 reais, que seria o valor numérico dessa expressão x mais y. Exemplo 2. Uma dúzia de ovos custa x reais. Qual é o preço da bandeja de 30 ovos, com 30 ovos? É o segundo exemplo que a gente viu lá. Então, o que eu tenho aqui? Preço da dúzia de ovos, 3 reais. Quantidade de ovos em uma bandeja, 2 dúzias e meia. Então, 2 inteiros e 1 meio de dúzia de ovos. Então, para mim saber qual é o valor da bandeja com 30 ovos, eu vou multiplicar a minha fração mista, 2 inteiros e 1 meio, por 3, porque 3 é o preço de cada dúzia de ovos. Então, eu vou ter aqui 2 inteiros e 1 meio vezes 3. Eu vou transformar essa fração mista, 2 inteiros e 1 meio, em uma fração normal. Então, o que eu faço aí? Os 2 inteiros, na verdade, são 4 meios, né? Porque 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, 4 meios juntando com esse 1 meio vai dar 5 meios. Então, 5 sobre 2 é a fração que representa essa cartela de ovos. Por quê? Porque 5 dividido para 2 vai dar 2,5, que seriam 2 dúzias e meia. Agora é só fazer a multiplicação. Eu vou multiplicar a fração 5 meios por 3, então, considerando o denominador 1 embaixo do 3, aí eu vou multiplicar os numeradores 5 vezes 3, que dá 15, e o denominador 2 vezes o 1, que eu estou considerando que está embaixo do 3, vai dar 2. Então, 15 sobre 2, 15 dividido para 2,
7,5, ou seja, R$ 7,50 representa o preço da cartela de ovos, sendo a dúzia a R$ 3,00, ok? Esse valor representa o valor numérico da expressãozinha lá que eu montei inicialmente lá. 2 em terços e 1/2 de x. Então, esse é o valor numérico dessa expressão. Exemplo 3. O comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Qual a área desse terreno e qual o comprimento? Então, aquele exemplo lá que a gente tinha visto lá de expressão. Então, eu tenho, admitindo que x é igual a 40. Então, eu estou considerando que a largura do terreno que eu representei por x é igual a 40. Então, a partir dessa informação do x igual a 40, eu vou calcular a área e o perímetro desse terreno. Então, lembrando que o comprimento é x mais 40, então a área do terreno, a gente já viu que a área é largura vezes o comprimento. Então, a largura é x vezes o comprimento, x mais 50. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou substituir o x por 40, porque lá em cima eu estou admitindo que o x é 40, ou seja, a largura do terreno é 40. Então, substituindo aí na expressão o x por 40, eu vou ter 40 que multiplica 40 mais 50. Por quê? Porque o x que estava lá fora do parêntese multiplicando é substituir pelo 40, e o x que está dentro do parêntese somando com o 50 é substituir pelo 40 também. Então, eu vou fazer a multiplicação. Ó. Eu vou distribuir aí esse 40 que está fora do parêntese, ele vai multiplicar tanto o 40 como os 50 que estão dentro do parêntese. Então, eu vou ter 40 vezes 40, 1.600, e 40 vezes 50, que vai dar 2.000. Então, 1.600 mais 2.000, 3.600 metros. 3.600 metros quadrados seria a área desse terreno, porque cada lado está sendo representado, a medida de cada lado é o metro, então metro vezes metro vai dar metro ao quadrado, que é a representação da área de um terreno, desse terreno. E o perímetro? O perímetro seria a soma de todos os lados, o contorno. Então, x, a largura x, mais x mais 50, que é o lado, o comprimento, mais x, que é a outra largura, mais x mais 50. Então, aí, nesse caso, eu vou substituir o x pelo 50 também. Então, eu vou ter 40 mais 50, né? 40 mais 50 é o comprimento, mais 40, a outra largura, mais 40 mais 50, que é o comprimento. Então, somando todos esses valores, eu poderia eliminar os parênteses, aí não tem problema. Teria 40 mais 40, 80, mais 50, 130, mais 40, 170, mais 40, 210, mais 50, 260. Então, 260 seria o contorno, perímetro do terreno, ok? Opa, voltando aqui. Então, gente, por hoje é só. Encerramos mais uma aula aí de revisão dos conteúdos do 7º ano. Falamos de expressões algébricas e valor numérico de uma expressão. Acessem lá na plataforma da Secretaria de Educação, a plataforma Eduque, e reveja essa aula e bons estudos. Até mais!